Você já ouviu falar em piercing oral? Muitas pessoas têm. Quem faz? O profissional dentista não faz. Porém, ele é quem cuida de toda a parte de dentro, né, dos nossos lábios. E a gente sabe que esse cuidado se faz necessário. O que pode trazer de danos? Vários. Desde que você não tenha o cuidado necessário. E é por isso que a gente trouxe hoje aqui a odontóloga Carolina Tavares para conversar com a gente. É realmente um bate-papo. É um alerta para que você tenha mais cuidado. Estamos vivendo uma época onde as pessoas sabem que a higiene se faz necessária, como sempre fez, mas parece que nos últimos tempos o cuidado tem que ser maior. A gente sabe que está existindo algumas liberações já da máscara, então muitas pessoas vão voltar a usar os seus piercings, vão querer utilizar esse piercing orofacial. E aí vem a nossa preocupação, né, doutora? Que as pessoas pensem antes de procurar um profissional e também dizer onde quer que esse piercing fique. Né, doutora? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Bom dia, gente. Então, existe uma preocupação desde a colocação do piercing até como é que vai ficar essa manutenção diária desse piercing. Então, procurar o profissional que faça a colocação, essa colocação muito respeitando todas as estruturas anatômicas e aonde vai ser inserido, porque algumas vezes prejudica na fala, algumas vezes pode estragar alguma estrutura, certo? Então, a colocação é importante e a manutenção também. Doutora, dentro da boca, a pessoa utiliza esse piercing. Na língua, digamos que eu particularmente não queira, eu tenho um piercing na língua, dependendo do piercing, geralmente são piercings mais arredondados, né, que as pessoas acabam colocando na língua. Se eu tirar, eu posso ficar com algum problema? Eu utilizei aquele piercing e de repente eu quis tirar. Não. Assim, depois que você tira, o tecido vai se regenerar normalmente. Sim. Então, o que vai ter de cuidado é durante essa colocação, porque a gente sabe que a boca existe milhões de bactérias dentro da boca. E a língua tem uma inervação muito grande. Então, aquela colocação e o pós daquela colocação é muito importante, certo? Então, depois que você ficou, quero ficar 1 ano, 2 anos, quero pegar só uma moda de 1 mês, 3 meses, depois que você retirar, com o tempo, aquele tecido vai cicatrizar novamente. Doutora, a gente tem algumas imagens que estão sendo mostradas na tela, eu quero que a doutora veja. Algumas imagens que estão sendo mostradas de alguns locais que são colocados os piercings. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter relacionado à própria higiene? A higiene bucal vai ser a mesma, né? A escovação, o uso de um antisséptico bucal. Agora, na hora da manipulação, sempre manipular esse piercing com a mão limpa, sempre ter uma preocupação da higienização das mãos e usar um material que vai fazer a higiene dele de acordo com o material que você está usando dentro da boca, que é o piercing, né? No caso, a gente viu que tem uma modelo aí que ela está usando um piercing nessa parte superior, né? Nesse caso, o que pode trazer de danos para o dente e a própria gengiva? Como é um material extremamente duro, né, que é um metal, então dependendo da colocação da fala, isso pode também estar agredindo os tecidos bucais, o próprio esmalte e a dentina do dente, entendeu? Então tem que ter essa visita regular ao dentista para ver, colocou, ok, a pessoa colocou, acha que está numa posição correta, mas quem vai fazer essa avaliação mesmo dos tecidos vai ser o cirurgião dentista. Por exemplo, a gente está vendo agora há pouco uma imagem que mostra uma jovem mexendo no piercing com o dente. Exato. Isso também pode trazer danos para o próprio dente, né? Torna uma mania. Sim. A pessoa vai lá, está falando, está descansando e o tempo todo agredindo o seu tecido dentário. Então vai provocar uma agressão e depois vai ter que fazer a retirada do piercing e fazer uma restauração, porque perdeu estrutura dentária. Bom, quando a gente fala de bactérias, quando a gente fala dos cuidados que tem que ter com a questão da higiene, quais são os danos que podem trazer um piercing como esse? Os danos, eles podem ser eternos, né? Nossa. Porque se você está perdendo o tecido dentário, você vai ficar dependente de restaurações e algumas vezes até de uma prótese. Então, e também tecidos, porque algumas pessoas têm uma infecção,
tem uma inflamação e acha que aquilo ali não pode evoluir. Então, essa evolução para uma lesão mais séria pode acontecer. Então, a gente pode chegar até, dependendo do cuidado, a ter um câncer bucal. No caso, as doenças são várias? Várias. A gente tem problema periodontal, um maior risco de cárie, porque a gente tem um corpo estranho dentro da nossa boca, certo? No caso aí, a gente está vendo material cirúrgico, né? Mas existem outros tipos de materiais que as pessoas costumam usar. Por exemplo, tem gente que usa até plástico. Exato. Tem que ser o material próprio para isso, que é um material hipoalergênico, certo? Que ele não vai agredir, o tecido ele vai que a gente fala no popular, se acostumar, certo? E não vai ficar agredindo os tecidos. A questão é a colocação e a higienização mesmo. É porque o que a gente percebe é que geralmente as pessoas que no seu dia a dia não tem tanto esse capricho. Às vezes, se tem a cobrança, escova de manhã, escova no almoço, após qualquer refeição, vai escovar seus dentes. Mas a gente sabe que não é bem assim. Não. A gente sabe que, infelizmente, a população não é tão limpinha a esse ponto. Deveria, nós deveríamos. Mas, às vezes, a situação do dia a dia, às vezes, um trabalho, um momento que não dá para você estar ali fazendo toda essa higiene, faz com que você, muitas vezes, não tenha esse cuidado todo especial. Essa pessoa que tem pisse, ela vai ter que fazer uma escovação a mais do que as demais pessoas, porque come toda hora. Exato. Aí, todas as vezes que ela se alimentar, ela vai ter que fazer a higienização total da boca dela e ter uma preocupação com a limpeza desse piercing. Nossa, certo? Como limpar esse piercing? Ela tem que ter todo um cuidado. Todo cuidado, porque vai ter incrustações que podem ficar ali, né? Então, essas bactérias que vão estar posicionadas ali, vão estar agredindo a língua, vão estar agredindo o dente. Então, além da limpeza bucal, ela vai ter que ter a limpeza desse piercing e sempre com materiais específicos e com a higienização da mão dela, né? Porque não adianta você estar em qualquer lugar e querer ali pegar e manipular o piercing que está na boca. Doutora, para fazer um tratamento dentário utilizando esses piercings, para vocês que são profissionais da área, deve ser um sofrimento. Algumas vezes a gente tem que fazer a retirada, tirar para a gente poder fazer a manipulação dos tecidos que a gente vai trabalhar. A senhora estava me falando agora há pouco a respeito dos tamanhos dos piercings. Isso também influencia? Influencia demais, porque assim, ele tem que ser sem agredir o tecido muscular, certo? Então tem gente que coloca 1, 2, a gente já viu fotos aí que a pessoa está com na língua, e está aparecendo agora, está com na língua e está com no lábio superior. Então tem que ver, aí coloca a mais, e esse tecido pode ter um peso maior, certo? Além do que a gente já falou de estar entre os dentes e estar agredindo também a estrutura. A gente sabe que existem pontos no corpo da gente que são trabalhados e que tem que ter muito cuidado. Dentro da boca também existe? Existe. Pontos que devem ser observados, porque às vezes a pessoa, eu quero aqui, eu quero ali. Tem que ter cuidado com isso também? Principalmente na hora da colocação, porque todos os tecidos, eles têm vamos dar o exemplo da língua, ela vai ter vasos e nervos circulando, então a gente tem que ter uma preocupação dessa colocação e vai ter alguns lugares que vai ser uma inervação maior e vai ter outros lugares com a vascularização também mais perigosa. A pessoa pode ter um sangramento e, de repente, esse sangramento levar um dano maior. Exato. Tem que ter muito cuidado. Doutora, tem mais dicas aí para quem está assistindo o nosso programa? Sempre cuidar da higiene bucal, certo? E procurar o cirurgião dentista regularmente. Então, a pessoa tem que procurar, inclusive, mais vezes do que o normal, certo? Porque eu estou com um perigo a mais na boca, certo? Então, procurar o cirurgião dentista, os consultórios, as clínicas, a clínica escola, por exemplo, das faculdades. No caso, a gente tem aqui a Uninasal também, que tem uma clínica. Tem todo um estudo também, né? A cada dia vocês estão estudando mais e mais, são professores renomados que merecem, sim, o nosso respeito, e a gente sempre tem esse cuidado de trazer estes profissionais para ajudar até quem trabalha com esse tipo de cliente final. Exato. Porque, às vezes, o próprio profissional se coloca numa saia justa. Se forem perguntar algumas opiniões, a pessoa vai dizer, não coloque. Mas é da pessoa, a expressão da pessoa, ela tem. Então, a gente tem que dar as nossas informações para ela ter cuidado. Para que ela tenha consciência. Exato. Não é isso? Doutora, eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Por você ter vindo aqui no nosso programa, dar esses esclarecimentos. Porque a gente teve uma curiosidade em trazer a nossa profissional,
Porque a gente tem ouvido falar de pessoas, principalmente jovens, que têm buscado. Eu não vou mais usar máscara, vou começar a usar os meus piercings. E aí, o cuidado tem que ser redobrado, tá? Observa tudo que a doutora falou aqui, porque é muito importante para a sua saúde. Muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com vocês... A gente está à disposição aí, a gente na Faculdade Uninassal, para receber essas pessoas, para essa informação na Clínica de Jovens e Adultos. Muito obrigada, viu? Continue aqui com a gente. Que legal, né, gente? Dicas e mais dicas para você se cuidar.